E aí, galera! Muito bom estar aqui com você no do Céucast, uma transmissão diretamente do céu para você. E hoje eu tô aqui com aquela pessoa mais que especial, um amigo e um irmão em Cristo Jesus e uma pessoa que tem muito a acrescentar para mim e para você. Então eu quero convidar você a conhecer aí o Matheus Cortez. Matheus, seja bem-vindo. Obrigado, viu? Muito bom. Você tem duas satisfações na vida, né? Uma delas é falar que você é o pastor do podcast. E vamos eternizar esse momento. Vamos eternizar. Coisa Quero que várias boa. pessoas possam escutar isso. Coisa boa. E eu queria que você apresentasse um pouco, Matheus, para todo mundo te conhecer, familiares. Maravilha. Cristão, casado, inconformado e pai. Eu acho que começar assim. Que legal. Esse inconformado eu gostei. Inconformado com o quê? Conformado. Começou tudo com Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente para que proveis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu li esse versículo, eu falei, cara, tem algum versículo na Bíblia que eu acho que representa, cada um se apega um pouco mais. Esse versículo para mim foi, cara, nossa, isso resume assim, ou então me mostra a forma que eu gosto de olhar para o mundo. Então eu olhei para esse versículo e falo, cara, faz total sentido. Eu falo, e aí veio a palavra inconformado. Essa pessoa que está buscando constantemente se transformar, se renovar espiritualmente, conhecer mais a Jesus, se parecer com Jesus. Uma pessoa que busca se transformar para que ela seja melhor como pai, como marido, como amigo, como filho, como empresário, como mentor e uma série de outras áreas. Então essa parte me resume demais. E eu até me comparo aqui com você nesse momento aqui, porque existe uma palavra do meu lado que é insatisfeito. Eu gosto muito de dizer que eu sou insatisfeito, porém grato. Né? Ou seja, essa insatisfação santa que me dá o movimento, que me dá a correria, que me dá aquela ênfase dentro de mim para que eu possa trilhar o caminho que Deus quer que eu trilhe. Né? Mas eu queria saber também de ti um pouquinho sobre como foi a tua conversão, o que foi que aconteceu, como foi essa história aí de conhecer Jesus e fazer parte do reino dele, né? Boa. Hoje a gente vive, para quem não conhece, né, meu nome é Matheus Cortez e eu hoje trabalho especificamente na área de negócios digitais. Só que toda essa história, todo o desenvolvimento que a gente tem hoje na área profissional, pessoal, espiritual, ele começou num momento que eu acho que foram também as decisões dos meus pais. Então, os meus pais vieram da igreja, eles começaram, se desenvolveram na igreja. Eu tenho a minha família, inclusive, um dos meus, acho que tio-avós, eles montaram uma igreja, que é a Igreja Presbiteriana da Aldeota, em Fortaleza. E aí eu cresci na igreja, mas ao crescer na igreja não significa que você, de fato, segue a Cristo. Cresceu na igreja fora dela. Fora dela, exato. Então, eu passei anos da minha infância na igreja, só que durante a minha adolescência eu vivi a aborrecência. Né? Então, assim, de fato, eu quis... É aquele momento que você acha que pode tudo, consegue até voar, né? Se pular, consegue voar. Você nem começa aí. E aí você vira um rebelde, né? Então, naquele momento, assim, no momento ali de 12, 13, 14, 15, 16 anos, eu vivi a minha vida do jeito que eu achava que deveria viver. Né? Então, Cristo não era o meu alvo. E é engraçado como Deus vai conectando as coisas, e às vezes eu acho interessante como Deus deixa, às vezes, a gente viver do nosso jeito para ver como é que também as coisas acontecem e depois você encontrar o jeito de Deus pra gente viver. E foi quando, na pandemia, né, ou seja, durante ali 2021, eu tive uma experiência mesmo que alguns falam, cara, eu gostaria de ter uma experiência mais profunda com Jesus. E 2020, 19, 20, eu vivi uma vida em que não existia Deus. Eu tinha deixado de lado Deus, eu passei um tempo morando fora, em Belo Horizonte, sou de Fortaleza. Só que foi interessante que o encontro com Jesus, ele não aconteceu em qualquer lugar, aconteceu no hospital. Então, basicamente, peguei Covid, né? Então, primeira vez peguei Covid normal, tranquilo. Só que na segunda vez, quando eu peguei, eu passei a primeira semana meio mal. Aí até tudo bem, né? Tava nessa época e tudo mais. Só que quando entrou na segunda semana, eu não melhorava desse Covid. E é engraçado, me alimentava bem, fazia atividade física, né? Então tava teoricamente tudo certo. Mas na segunda vez que eu peguei Covid, eu não melhorava. Até que chegou, eu lembro, assim, no final de tarde, eu acredito que de uma sexta-feira, não, desculpa, de uma terça-feira. E aí o médico liga, ele era amigo de um tio meu que é médico, e aí ele olhou os meus exames, já tinham se passado 2 semanas, 14 dias, que eu tava mal de Covid, não melhorava, as taxas estavam indo pior. E aí ele ligou e falou assim, Matheus, cara, olhei os teus exames, não estão melhorando, a gente vai ter que te internar. Naquele momento que ele falou ali, aquilo pra mim,
assim, me deu um medo, uma apreensão enorme, porque naquela época a turma tava usando capacete, tinha gente correndo, e por aí vai. E eu já tinha passado por experiência no hospital, de ter ido para uma UTI, jovem, 16 anos, depois de uma cirurgia de apendicite. Normal. E aí eu tive uma complicação, fui pra UTI. Engraçado. Eu acredito que Deus já estava querendo falar comigo. Ele queria ter alguma coisa, alguma experiência ali comigo. Com certeza. Quando foi em 2021, eu fui pro hospital, entrei na quarta-feira mal, mas principalmente mal espiritualmente e emocionalmente. Só pra tu ter ideia, nessa época, a minha avó falava assim, meu filho, você tem que conhecer mais a Deus. Aí o que eu falava assim, vó, turma que mora na Índia acredita em vacas. Eu respondi ela desse jeito. Ou seja, o meu nível de distância do evangelho. Tá gigante. Enorme. Eu achava que Deus, ele de alguma forma tinha me abandonado na jornada. Por uma série de motivos, aí, separação de pais e várias coisas que deixaram várias amarguras no meu coração. E aí, no hospital, eu entrei na quarta-feira. Viram os exames e tal. Na quinta eu piorei. E aí eu lembro que eu tava mais uma vez, final de tarde, e 2 médicos batem na porta do quarto do hospital. Naquela época só podia estar uma pessoa dentro do quarto, né? Aí opa, Matheus, não, rapaz, a gente veio aqui fazer um exame, um eletrocardiograma. E aí eles batem, abrem a porta, entra 2 médicos, um homem e uma mulher. Eles vêm com a máquina, botam em cima da mesa, aí eles pegam um fio lá, botam no meu coração e vão fazer o exame. Quando eles fazem o exame, aí eu escuto o meu coração bater assim, tum, 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 tum. E eu tinha uns 15, 20 minutos desse momento, eu tinha falado com minha mãe no telefone, e eu tava assim, cara, o que tá acontecendo? Comecei a me questionar várias coisas. Quando eu escutei a batida do meu coração, eu falei assim, peraí, não tô morrendo, tô vivo. Terminou o exame, eles falaram, obrigado, tá tudo certo, e saíram. Jorge, eu acredito que eu já te contei essa história, mas quando eu tava na cama do hospital, eu tava com a cabeça virada pra cá, assim, de lado. E aí eles fecharam a porta. Na hora que eles fecharam, eu viro a cara pra cá. Eu só virei aqui. Meu irmão, na hora que eu virei, bum, deu uma imagem aqui na minha frente. Eu era um cara altamente cético, racional. Então, assim, questionava muitas das coisas. Muito análise de dados, científico e... Bum, vira a cara, aparece uma imagem aqui. E a primeira imagem que me vem é Jesus andando e as pessoas jogando pedra em Jesus. Jogando pedra em Jesus. Isso é uma visão. Uma visão mesmo. Uma visão naquele momento. Ele tá no leito. Tinha uma pessoa dentro do quarto e ela falou, o que é que tá acontecendo? Aí eu, peraí, que eu tô vendo algo. Naquele momento. E aí essa visão, ela fica mais forte, que eu vejo Jesus andando e as pessoas cuspindo em Jesus, jogando pedra em Jesus. Como teve esse desenvolvimento na igreja, eu sabia quem era Jesus e tudo, claro. Né? Mas eu tava muito afastado, muito. E aí quando eu via as pessoas cuspindo, jogando pedra, rasgando a roupa de Jesus, falando mal, gritando, tal. E aí eu comecei a ficar muito emocionado, porque eu ficava, cara, como é que estão fazendo isso com Jesus? Como é que estão fazendo isso com Jesus? Eu pensando naquele momento, eu lembro a cena, e essa cena fecha, aí abre outra cena. A outra cena é Jesus, tá a cruz assim, os braços abertos. Cara, eu tava vendo o negócio, impressionante. E ele tava com os braços abertos assim, a cabeça baixa, ele levanta assim, olha pra mim, aí sangrando e tudo, dá um sorriso, fala assim, filho, eu nunca te abandonei, eu sempre estive contigo. Irmão, eu escutei, assim, eu via Jesus olhando pra mim. Naquele momento eu chorava que nem criança, bebê quando nasce da barriga. Experiência, né? Meu irmão, eu comecei a chorar, eu chorava, eu falei, meu Deus. E aí eu sentia, é como se um vazio que eu tinha, ele estava sendo preenchido naquele momento. E aí Jesus falava pra mim, eu nunca te abandonei, eu sempre estive contigo. Quando aquilo ali aconteceu, e eu extremamente emocionado, a pessoa que estava lá no quarto do hospital não entendia nada que estava acontecendo. Aí eu liguei pro meu pai e falei assim, Jesus, eu tive um encontro agora com Jesus. Aí ele começa a chorar e tudo mais e tal. Porque queria muito que eu voltasse para a palavra, mas eu sempre, né, distante e tudo mais, recusando e tudo. E eu vi ali o amor de Deus. E aí no outro dia, pum, eu melhoro. No outro dia, pum. E aí 2 dias depois eu saio do hospital. Isso aí é pra quem crê, né? É pra quem crê. É pra quem crê. Porque eu acredito assim que tem coisas que não tem explicação humana.
né? A gente está falando realmente aqui de coisas que são espirituais e de coisas que realmente mudam a nossa vida, a transformação da sua vida, né? E hoje você, essa pessoa que está aí, né? E eu gosto muito de falar que aqui no Cellcast, a gente vai do choro ao riso em frações de segundos. Né? Nas mudanças, né? Mudanças de temas, porque eu também quero que você contribua também, não só espiritualmente, Sim, né? Que você já fez a sua contribuição com esse teu testemunho lindo, mas também um pouquinho com aquilo que Deus tem te usado hoje muito, né? E você tem sido muito usado na liderança. amém. Liderança de pessoas, liderança de equipes e times, né? Eu gosto muito de falar que líder não é aquele que faz seguidores, mas é aquele que forma outros líderes que impactam o ambiente. Perfeito. Né? E eu queria saber um pouquinho de como é que é essa questão de ser líder cristão, na empresa, no meio da igreja. Como é pra ti isso aí? É aquela pergunta que você tem que refletir bem, né? Antes de responder, porque eu estava até conversando antes de chegar aqui. Os maiores desafios da vida, na minha opinião, é se parecer com Jesus. Exato. Porque se a gente parar para pensar, Jesus é a nossa referência. E se você parar para pensar, não é fácil se parecer com Jesus. E aí eu quero dar só um parênteses aqui, porque essa é exatamente a visão da Toque do Céu. É ser uma igreja cujos membros eles realmente busquem ser semelhantes a Cristo dentro e fora dela. Né? Então isso é exatamente está no eixo total, mas pode prosseguir. Perfeito. E eu comecei a olhar para a minha vida em vários aspectos e eu falei, cara, eu acho que eu não estou sendo o líder ou a pessoa que Jesus quer que eu seja. Quando eu fui ler a palavra, uma das partes que mais me toca é a parábola dos talentos, ou seja, a oportunidade que Deus nos deu de utilizar talentos para honrar e glorificar o reino dele. Então, eu considero isso uma oportunidade. Quando Deus dá pra gente dons, talentos, muito forte. Porque ele poderia fazer tudo só, ele escolhe fazer com a gente, e quando ele escolhe fazer com a gente, isso na verdade é um privilégio para nós fazer parte desse caminho de transformação. Na prática, eu penso que cada dia importa, ou seja, eu não sei se eu estou vivo amanhã, quero estar, mas eu não sei. Quem sabe é Deus. Se assim é, eu tenho que, nesse espaço de tempo, eu tenho que dar tudo que eu tenho, todos os esforços, todas as energias, eu tenho que dar o meu melhor. E isso não em uma área da minha vida, na minha área espiritual, na minha conjugal, na minha família, nos negócios, na liderança, nas amizades. Sempre existe um novo desafio. E eu considero a vida isso. Você pegar o seu talento e multiplicar ele. E aí, na Bíblia, o talento era o dinheiro, e hoje a gente identifica como uma habilidade, né? Um dom. Então você multiplicar isso, só que não tem como eu multiplicar só para mim. Por exemplo, a vida é muito vã quando você faz as coisas só para você. Isso. Então quando você cresce, e aí você contribui. E aí você faz com que outras pessoas possam acessar isso. Quando eu comecei a observar que eu vivi uma vida muito focada em mim, eu vi que eu não estava me parecendo com Jesus. E a liderança de Jesus, ela tem a ver com fazer com que outras pessoas cresçam e elas possam de fato se tornar a melhor versão delas. E aí para mim liderança é isso. É você assumir um papel de responsabilidade sobre a sua vida e de fato impactar as pessoas ao seu redor para que elas possam ser cada vez melhores. Porque cada um tem um propósito. É loucura, por exemplo, na prática, o empresário achar que as pessoas que trabalham com ele, elas não têm sonhos. Todos nós temos sonhos, todos nós temos objetivos. E eu considero hoje a empresa, o negócio, como uma ferramenta e uma alavanca para você seguir os seus sonhos e atingir objetivos. Melhor ainda quando são objetivos que vêm de Deus. Isso. Melhor ainda quando são objetivos de Deus. Então eu falo lá que hoje a empresa, ela é uma ferramenta, ela é um catalisador, ela é um acelerador de propósito. E aí eu considero que a liderança é isso. Ela desenvolve pessoas para que elas, de fato, consigam crescer, contribuir e atingir seus propósitos. Foi o que eu observei. Eu vivi uma vida muito voltada para o eu, para o meu crescimento e não para a contribuição. E eu falei, isso aqui está desequilibrado. Isso aqui não vai gerar impacto, isso aqui não gera transformação. Então o que é liderança para mim, principalmente voltado para o meio cristão, em outras áreas da vida? É você buscar o seu crescimento, amar o próximo como a si mesmo, e você contribuir com esse seu crescimento. Você busca desafios novos, desenvolve novas habilidades, e essas novas habilidades fazem com que você consiga ajudar mais pessoas. E aí você não se conforma em ficar só com os ganhos daquilo. Você faz com que outras pessoas possam crescer também. Porque aí a gente gera um efeito dominó. Isso. Uma mudança na sociedade, um aprendizado contínuo, mentes transformadas, pessoas que se entregam ao evangelho. A gente gera, de fato, uma completa transformação. Eu acredito verdadeiramente nisso. E se você parar para pensar, onde não há visão, o povo perece. E aonde há visão, o povo desenvolve.
como é que é para ti hoje estabelecer uma visão de vida, né? De vida na tua empresa, na tua própria vida, porque você estava falando sobre algo super interessante, que eu me toquei também, fiquei muito tocado, que foi a questão de você esquecer um pouco de você mesmo em prol do outro, né? E eu me lembro também que eu tive esse despertar espiritual, eu tive esse despertar emocional, onde eu parei e disse assim, peraí, o que eu estou fazendo? Será que eu estou vendo só para mim? E eu me lembro muito que eu fazia um trabalho em uma comunidade, comunidade carente, né? E cheio de pessoas com necessidades e tudo. E eu me lembro que eu tive um problema, eu estava tendo um problema muito grande na minha vida naquele momento. Eu me lembro que eu estava indo a pé para esse local, né? E chegando lá, eu tive a sensação de Deus falar assim comigo: cuide das minhas coisas, cuide daquilo que é meu. E eu vinha, né, querendo resolver meu problema. E Deus falou: não, cuide do que é meu. E eu lembro que eu entrei assim, quando eu virei à esquerda numa ruelazinha, num beco, tinha duas crianças. Tinha uma meninazinha com uma boneca sem cabeça e um meninozinho com um carrinho sem rodas, brincando, sentados no chão, meio que só com a cuequinha, só com a fralda, né, de um barro no meio de um córrego. Né? Então, um cenário bem impactante para mim. Naquele momento, quando eu levantei o rosto, elas olharam para mim, elas sentiam e correram para cima, porque eu fazia trabalho ali naquele local. E correram. No momento que elas abraçaram minhas pernas, foi o momento que eu fiquei mais extasiado. E naquele dia, daquele momento em diante, não pensei mais nenhuma vez no meu problema. E no final do dia, meu problema estava todo resolvido. Sem eu ter mexido uma palha ali naquele momento. Né? E eu estou trazendo isso por quê? Porque todo quem é líder sabe que a visão ela é o que movimenta, né? Então a sua empresa ela tem uma visão, né? Então você deve ter uma visão de vida, né? Para sua família, enfim, para todos os aspectos. Hoje, como é que você aconselharia pessoas a desenvolver uma visão na vida? Como é que você de uma forma prática? De forma prática, assim. Vou ser prático e espero que o pessoal entenda, mas às vezes eu desenvolvi objetivos e eu desenvolvi objetivos sem consultar a Deus. Eu acredito que a primeira parte que deve ser consultada é o Senhor, para você desenvolver algo. Porque Deus começa a falar com você, seja por pessoas, seja em leituras, seja em ideias, consciência, pensamentos, e aí ele começa a falar. Muito bom. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar, falar com Deus. E aí, uma das coisas também que sempre me ajuda muito é falar com pessoas que eu considero que têm sabedoria. Né? A multidão de conselhos, ela, de fato, te dá um norte mesmo, né? É aí que está a grande sabedoria. Então, você considerar pessoas que têm sabedoria na área espiritual, na área de negócios, e aí você começa a se aconselhar com elas, fica mais fácil para que você consiga se desenvolver como pessoa, para atingir determinados objetivos. Uma coisa que me ajudou muito também foi perguntar: Deus, eu comecei a questionar, esses objetivos, eles fazem parte do teu reino ou são só para coisas que vão me agradar ou algo do tipo? Quando eu fui desenvolver, por exemplo, a visão da empresa, a gente pensou treinar 100 mil pessoas em vendas, marketing e desenvolvimento humano até 2027. A gente tem esse alvo. Eu entendo que isso é uma pequena parcela de uma contribuição que a gente pode fazer para a sociedade, para que a gente tenha pessoas desenvolvidas. Eu vou te dar um exemplo prático. A gente trabalha hoje dentro de negócios digitais. Então a gente fala de vendas, marketing, digital. Beleza, estratégias dentro para você aumentar o faturamento do seu negócio e por aí vai. Mas uma coisa que, uma vez eu orando, eu falei, cara, não tem como eu somente entregar estratégias para as pessoas se eu não desenvolvo elas emocionalmente, mentalmente, ou seja, novos comportamentos, novos hábitos, novas formas de pensar. E se a gente tem de fato pessoas que estão preparadas para enfrentar desafios, enfrentar obstáculos. Então, a gente trouxe isso para a nossa visão, que é o desenvolvimento humano. Eu realmente acredito na mudança de mentalidade da nossa nação. E a gente trabalha focando nela. Então, eu acredito que cada pessoa tem um dom, e aí ela vai trabalhar em cima desse dom. Mas eu acredito que dentro hoje do que a gente faz, nessa contribuição, dentro de negócio e tudo, a gente utiliza isso, como uma ferramenta para poder ajudar as pessoas. Então, se eu for falar de visão na prática, eu acredito que sim, você tem que olhar, poxa, para onde eu quero ir? E aí eu pergunto primeiro, né, para onde Deus quer que eu vá? O que Deus já me entregou? Por exemplo, muitas pessoas passam na vida, ficam olhando para um ponto negativo, olhando para o que elas não têm. A gente tem que começar a olhar para o que a gente tem. E ser grato. Porque, igual no milagre do azeite, a mulher tinha um pouquinho de azeite que se multiplicou. E a gente tem que olhar para esse pouquinho que Deus já nos deu.
para que a gente honre o pouco e ele se multiplique. Então o que foi que Deus já lhe deu para que você multiplique? A minha visão tem que estar alinhada com isso. Eu sei que o Senhor me chamou para poder ensinar e ativar pessoas. Eu tenho que fazer isso, seja com uma, seja com 100 mil, seja com 1 milhão, seja com 2, seja com 3. Então eu olho a visão nesse aspecto, né? De uma maneira... Aí, claro, tem a visão mais empresarial, que a gente vai olhar, tem a visão de vida, mas eu gosto de pensar numa coisa, Jorge, que é loucura você olhar só para uma área da sua vida. Uhum. Ah, só profissional. Muitas vezes o homem cai nessa, né? Eu olho só para o negócio. Não. Eu preciso olhar para o meu desenvolvimento espiritual, eu preciso olhar para o meu desenvolvimento como família, eu preciso olhar para o meu desenvolvimento, de fato, como amigo, eu preciso olhar para o desenvolvimento como empresário, ou seja, trabalhando dentro de uma empresa. Todas essas áreas, o grande crescimento do cristão, na minha opinião, é quando ele começa a olhar para tudo isso e ele começa a trabalhar em cima disso. O grande desafio. Porque se você cresce só em uma, você desequilibra todas as outras, você não está vivendo a plenitude que Cristo te chamou a viver. Porque existem outras áreas que você precisa se desenvolver, né? Então eu gosto de olhar muito essa visão em que você vai se desenvolver em todas essas outras áreas da sua vida. É um crescimento holístico, né? Onde todos os lados são contemplados, eles são trabalhados. Espiritual, emocional, os relacionamentos, a família, tudo o que é. E eu acho muito interessante falar sobre visão, porque o líder ele tem que ter uma visão, ele segue uma visão. E para isso ele vive uma missão. Né? Eu acredito que o líder em si, ele quando entende o seu propósito, na realidade, ele passa a não buscar posição, mas ele começa a buscar oportunidades para servir. Né? E aí eu paro para pensar assim, dentro do campo da igreja, né? Hoje você tem servido, né? Você tem servido na igreja. Como é para você servir, encontrar um local onde talvez você não seja o cabeça, né? Onde está puxando o bonde, né? Na sua empresa, né? Mas você está servindo ali ali fora no estacionamento, seja com infantil, seja no Space, seja aonde for. Como é para ti isso? Como é que tu vivencia isso na tua... que é quase olhar dois Mateus, né? Dois Mateus. O Mateus que tá ali, vamos lá, não sei o que, é pra cá, tá lá, liderando, desenvolvendo, capacitando, e ali agora não, você tá recebendo, você tá entregando de uma outra forma. Né? Ultimamente Deus tem falado muito para mim que eu não posso ser líder se eu não sei ser liderado. Se eu não sei ser liderado, eu não consigo liderar. Se eu não sei obedecer, ser exortado, corrigido, eu não consigo liderar ninguém. E aí, ultimamente ele tem falado muito isso comigo, no sentido de que eu preciso estar sobre o mentoreamento, a mentoria, o direcionamento, a liderança de alguém. Então, por exemplo, quando a gente foi lá para a igreja, eu falei, cara, eu quero que o Jorge seja o nosso líder espiritual. Porque eu acredito que ele tem as habilidades, de fato, Deus deu para ele um dom, e a gente precisa estar sob essa liderança. Exemplo. E é o que de fato acontece. Porque quando eu tô ali na igreja, a gente tá mais num papel, a gente não tá como cabeça, né? Por exemplo, eu e minha esposa. A gente tá ali obedecendo, a gente tá ali vendo uma visão, a gente tá caminhando para isso. Nossa, tem muita coisa ainda, como eu te falei, para aprender e também para poder fazer na igreja e servir e tudo mais. A gente começou, acho que botou o pezinho agora. Mas eu vejo que você viver esses dois mundos é muito bom para você, às vezes, botar o pé no chão. Porque o empresário, exemplo, né? Você toca uma empresa, você lidera uma empresa, você é dono de uma empresa. Você tá ali fazendo as coisas que vêm na sua cabeça. E quem é que te alinha? Quem é que te ajuda a alinhar os pensamentos? Se você não souber ser liderado, dificilmente você vai conseguir liderar muito bem a empresa. Porque muitas vezes, eu me peguei várias vezes, vivendo decisões que era pura arrogância. Não questionava as decisões. É dono da empresa, toma a decisão que quiser. Mas é aí que mora o grande problema. Porque você não considera algumas decisões suas erradas. Se eu não questiono-as, eu não consigo evoluir. Isso. Então, eu considero demais que estar sob a liderança, por exemplo, espiritual, né, de um pastor, de um líder da comunidade, ela é muito importante para que você possa obedecer. Porque, poxa, se eu não consigo nem obedecer a uma pessoa que está do meu lado, que eu vejo, que é um homem, como é que eu vou obedecer ao Senhor? Isso. Muito forte isso aí. Se eu não obedeço a pessoa que está do meu lado, que é meu líder, e que Deus colocou ela para ser ali meu líder, como é que eu vou obedecer a Deus? Que é uma submissão, né? Poxa, porque Deus envia pessoas. Então, eu não acredito que é um trabalho de um dia, é um trabalho constante, que você vai sendo moldado por isso, sabe? E eu digo assim muito, até a gente estava conversando antes aqui, né? E eu falando um pouquinho que não é muito sobre o que se tem, mas é sobre o que se é. Né? Então, você antes né? Aquilo que vai vir, o conhecimento, a sabedoria, o desenvolvimento,
a capacidade de servir, a habilidade de fazer, enfim, isso aí vem com o tempo. E isso aí você vai sendo lapidado, né? Você vai sendo construído, vai sendo formado para que você possa realmente ser tudo aquilo que Deus te chamou para ser, para que você possa viver realmente o seu propósito na vida, para que você possa viver com propósito, de propósito e para um propósito, para que você possa exercer aquilo que você nasceu para ser, né? E quando eu falo sobre liderança, tem uma palavra que vem muito a mim, right? E é uma palavra que às vezes as pessoas têm receio, né? Eu usei essa palavra receio para falar a palavra, porque a palavra é medo, né? Então, tipo assim, a liderança, um líder que é líder, ele não deixa de agir por causa do medo, né? Ele age apesar do medo. Tem medo, mas né? vai. Ele tem medo, mas vai, né? Tem até um livro da Joyce Meyer muito bom, que ela Haja Mesmo com Medo. Ah, boa. É muito bom esse Eu livro. conheço o Campos da Batalha da Mente. Esse é muito legal também, muito bom. E esse haja além do medo, haja apesar do medo, é algo que precisa ser corriqueiro na nossa vida, como liderança, como líderes, né? Nós precisamos ousar, precisamos falar, precisamos estar na frente, precisamos agir de uma forma, às vezes, inusitada e às vezes até não compreendida, né? A gente precisa fazer. Como é para ti essa relação entre você liderar e você ver aquilo que é grande demais para você? Muito boa essa. Né? Como é pra ti essa relação com o meio? Eu vou fazer só um parênteses, que esse aqui, cara, eu acho que o maior objetivo, na minha opinião, o maior objetivo de Satanás é quebrar a sua identidade. É ele derrubar ou minar quem nós somos, quem Deus já falou que nós somos. Eu passei anos da minha infância e juventude, de uma certa forma questionando quem Deus, ou na verdade, o que Deus tinha me chamado para fazer, mas eu tinha visto como o inimigo, ele queria minar a identidade que Deus já tinha me dado. Ele queria falar, de fato, o contrário do que Deus já tinha escrito, por exemplo, seja forte e corajoso, tu és a minha imagem e semelhança. Josué 1, né? Deus já tinha liberado várias coisas, mas eu via como o inimigo ele queria quebrar, de fato, com essa certeza de ser amado, de ser cuidado, de ser direcionado, de ter um talento. Eu vi várias vezes, inclusive o livro da Joyce Meyer, ele fala muito sobre isso, as pilastras que Satanás coloca na nossa cabeça, no Campos da Batalha da Mente, onde a gente começa a questionar o que Deus nos chamou para ser. E a gente vive hoje uma geração que eu acredito que o cristão era para ser a pessoa mais corajosa que existe. Porque se já está escrito, se é uma verdade absoluta, eu tenho que andar sobre essa verdade. Essa é a verdadeira fé. Mas é exatamente isso, né? Esse campo da batalha da mente é exatamente a gente quebrar todo tipo de empecilho, todo tipo de amarra, todo tipo de como você falou, pilastras, né? Que estão ali erguidas na nossa mente, que estão dizendo assim, você não pode, você não consegue, você não vai, você não é bom o suficiente. Olha ali, e aí onde surgem as comparações, porque hoje nós vemos no mundo que o mundo ele é da comparação. Hoje é quem é mais bonito, hoje é quem é mais no shape, hoje é quem vende mais, hoje é quem compra mais, né? E isso mostra o quê? Muita sujeira mental, né? E isso é uma coisa que eu também já li ali no próprio livro da Joyce também, da Joyce Meyer, que é esse medo, o medo de não conquistar, o medo de não ser, o medo de não parecer, né? E hoje as pessoas estão mais, às vezes é engraçado, hoje tem mais gente, né, que parece ser do que é realmente, né? E na realidade eu vejo que também isso gera um outra avalanche, que é a avalanche da comparação. Boa. Né? Muito bom. Mas aí voltando lá pro meio, tá, né? Beleza. Vamos lá. É porque quem você seria se ninguém estivesse olhando? Né? Quem você seria se ninguém estivesse olhando? Eu comecei a me questionar com isso. E é engraçado como eu vi várias vezes, em vários momentos, né? Deus me chamando para poder assumir essa identidade que ele já tinha separado, o propósito. Fiquei questionando qual era o propósito. E aí quando eu fui enxergar o que ele tinha me chamado, e aí tem muito a ver com o ensino, com ajudar pessoas, impactar pessoas e tudo mais, eu vi várias vezes o inimigo também tentando derrubar. Como? Com medo. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Certo. Quando eu era mais novo, 4 anos de idade, estava dentro de um elevador. Gosto muito de lembrar disso. E aí, o elevador parou. Deu um problema, parou.
Aí tinha uma pessoa dentro do elevador comigo. Ela entrou em pânico. Entrou em pânico, eu tinha 4 anos. Bom, não, aí a minha memória, pegou aquele momento, alto impacto emocional, virou um trauma. Uhum. Eu passei a minha infância todinha morrendo de medo de elevador. Só que aí esse medo, e eu morava no 22º, então aí foi que eu fui treinando a perna. Aí por isso ganha a perna grossa. Aí eu fui treinando a perna. Aí foi que comecei a atividade física. Entendendo. Foi daí, pô. Tá certo. E aí o que foi que aconteceu? Satanás queria sempre me lembrar do quê? Desse medo. Uhum. Então ele queria me aprisionar nesse medo. Aí eu fui quebrando, aos poucos. Até de fato me libertar. Mas ele fica querendo relembrar algo que viveu na nossa história e fica querendo nos aprisionar. Então, qual é o meu ponto? Sobre a pergunta de como é que a gente ousa e vai com coragem, com liderança, e mesmo diante de grandes batalhas. Uhum. Eu acredito que líderes são forjados em grandes batalhas. Uhum. E aí você olha para a história de Moisés, você olha para a história de Josué, você olha para a história de Davi, que mesmo sendo ordenado rei, ele era caçado, vamos dizer assim, por Saul, que era rei na época. Uhum. E ele não ousou, né, tocar em Saul, porque era ungido do Senhor. E eu achei isso incrível, porque na verdade... Isso é uma questão de honra, né? Uma questão de honra. Isso forja de fato quem é a pessoa. Eu acredito que grandes batalhas forjam grandes homens. Uhum. E o que a gente vê na sociedade são de fato momentos em que tem um ciclo, tem um desenho que eu acho muito legal, que é tempos fáceis formam homens fracos. Uhum. Homens e mulheres fracos, que formam tempos difíceis. Tempos difíceis formam homens e mulheres fortes, Então, sim, que formam tempos fracos. Se você num tempo fácil, um tempo mais fácil de viver, vamos dizer, né? Se a gente comparar com a época romana, onde o pessoal era morto a qualquer espada, hoje é muito mais tranquilo, mas se você num tempo mais fácil, você é um homem ou mulher forte, um homem ou mulher que encara os seus desafios e os seus medos, meu Deus, você vai voar. Vai ser um foguete onde você estiver. Você vai iluminar onde você estiver. Porque as lutas, elas te preparam para a batalha. Elas te preparam. Então não tem como ter um rei Davi se ele não tivesse vivido aquilo. Nem Moisés se tivesse vivido o deserto, nem Josué se tivesse vivido aquela volta que ele teve que dar 7 voltas acreditando que o Senhor ia derrubar a muralha. Uhum. Eu acredito de fato que grandes líderes só são formados e forjados diante de grandes batalhas. Uhum. Então como é que eu encaro esses medos? Eu vejo na verdade o medo como um desafio. Todo desafio desenvolve uma habilidade. Toda nova habilidade desenvolve uma nova pessoa. Uhum. Toda nova pessoa tem novos resultados. Uhum. Então eu vejo, na verdade, como a batalha ou o medo, na verdade, como alavancadores. Uhum. Se eu não tiver medo é porque ou o neurônio não está funcionando, É. ou eu já superei. Ou procurar uma ajuda médica, chegou um momento. Chegou um momento. Ou, de fato, a pessoa já, por exemplo, superou aquilo e tudo mais. Mas esse medo, ele é um alavancador de propósito. É muito bom. Satanás faz você olhar para o medo. Deus faz você olhar, de fato, para o caminho de transformação. Uhum. Então, assim, o meu ponto, na verdade, eu gosto muito de essas batalhas, né? Você tentar... Teve uma amiga que já falou pra gente. Tu acredita que uma vez, só uma história rápida, uma vez a gente tava num evento, e antes do evento começar, eu fui tomar banho em casa, me preparar para um evento, era um evento que ia dar estava fazendo um evento com várias pessoas e tal, num hotel aqui em Fortaleza. Uhum. Fui tomar banho. Tu acredita que antes, quando eu fui tomar banho, 7 horas da manhã, a água caiu na cabeça. Na hora que caiu na cabeça, é como mais uma visualização que Deus me deu. E era como se fossem várias pessoas sentadas naquele evento. E eu via como se fossem demônios em cima de cada pessoa. Uhum. E aí eles estavam em cima e eu via anjos lutando contra demônios na cabeça das pessoas, aqui em cima. E aí eu via como se fosse no centro, como se fosse um grande anjo, ou até propriamente Jesus. Deus não me deu ainda esse discernimento, mas... E aí o que eu vi que acontecia era os anjos enfiando a espada, como se fosse aqui nessa região dos demônios, ganhando essa batalha. Uhum. Ou seja, era uma batalha espiritual. Uma batalha de fato espiritual. E eu fiquei pensando sobre isso e eu falei, caramba, isso é o que acontece na mente das pessoas. E aí Satanás fica tentando pegar o teu medo e tornar uma realidade. Na verdade, isso aqui é só uma alavanca. Ele tem tanto medo de quem você vai se tornar se você encarar esse medo, e ele fica você botando foco nesse ponto na vida. E é interessante você falar sobre isso, Matheus, porque o medo, na realidade, ele é uma mentira que você acredita nela. Né? Então você acredita nessa mentira e essa mentira ela passa a se tornar uma verdade absoluta. Perfeito. Né? Então eu também já enfrentei muitos medos na minha vida. Né? Mas o que eu quero na realidade, trazer também para ti aqui e até pedir também o teu toque, né? Aqui hoje, né? Chegou a água, né?
Igual, porque aqui a gente tá... Aqui o ciclo aqui... Não, já... Eu perdi a conta enquanto as águas foram. Falando assim, pelo menos, né? Mas o que eu quero falar é o seguinte, você é uma pessoa que ultrapassa os medos. Ok. E para isso, para isso eu vejo que você é uma pessoa também que impulsiona pessoas. Legal. Você, tipo, é uma pessoa que acredita muito no que as pessoas têm. Então, dá para ver isso no teu cotidiano. E eu, particularmente, acredito que o líder é aquela pessoa que acredita no invisível das pessoas até aquilo se tornar real. Entendeu? Até aquilo se tornar verdadeiro, concreto e tudo, né? Diante disso, como é que você faz para poder impulsionar as pessoas, seja na tua empresa, seja na igreja, seja onde for? Como é que você faz para poder levá-las a esse ano? A gente fala muito lá na empresa do Senhor. Né? Nós somos uma empresa, e eu gosto de me posicionar sobre isso. Nós somos uma empresa que acreditamos em Deus e vivemos o Evangelho. Ou pelo menos buscamos viver o Evangelho. Então a gente fala muito de Deus lá. E eu acredito que não existe uma pessoa que se desenvolva profissionalmente se ela não está se desenvolvendo espiritualmente. Muito bom. Ah, eu faço muito dinheiro. Show de bola. É vazio pra caramba dentro. Aí tá seco demais. Total. E inclusive vive a vida da inveja, da comparação, da raiva. Se isso já existe, a gente como humano, porque nós temos a carne, imagina você desvinculado de Deus. Aí acabou. Aí acabou. Então, como é que a gente faz lá na empresa? A gente fala muito de Deus. A gente fala do Evangelho. Então, muitas vezes a pessoa, ela tá numa estrada, ela não vê o caminho todo. Se a gente sair de Fortaleza e a gente for, sei lá, para Brasília de carro, vai ver o caminho todo? Não. Claro que não. Mas a gente acredita que vai dar certo porque tem uma estrada. Então eu tenho fé. Então quer dizer que eu ando de carro e vou de Fortaleza para qualquer cidade ao redor, sem ver a estrada toda, mas eu não encaro os desafios porque eu não vi o caminho todo. Isso. Então tá faltando fé. Muito bom. Muito bom. Faz sentido? Faz total. Então tá faltando fé. Então eu acredito no que é terreno, na estrada, mas eu não acredito no que Deus me deu? Não existe isso. Não existe. Porque Deus, ele não mente, ele só fala a verdade. Se isso é uma verdade absoluta, se ele sabe tudo sobre a minha vida, mesmo que o fio de cabelo caia, então significa que eu tenho que ter fé. O que a gente trabalha dentro da empresa é no desenvolvimento das pessoas, espiritual e emocional, para que elas possam enfrentar as suas próprias batalhas. A gente acredita de fato que pessoas desenvolvidas são pessoas autorresponsáveis, elas não são vítimas. Elas são pessoas que tomam decisões. Toda decisão ela tem uma consequência, seja maravilhosa ou seja ruim. Então você tem que ser, de fato, aquela pessoa que vai tomar as rédeas da sua vida. Isso. Deus já te deu o caminho, agora você tem que tomar as decisões. Com a sua parte, né? Com a tua parte. É. Se você é uma vítima da sociedade, isso aqui não fui eu, não é minha responsabilidade, então você não consegue evoluir. A gente trabalha muito em cima disso. Deus já deu o caminho, então você tem que ir lá e andar esse caminho, mesmo que você não veja. Porque a estrada já está pronta. Mas tem névoas, mas o caminho não já está pronto? Então o que a gente faz lá na prática, né? Na prática, a gente coloca novos desafios para cada pessoa. Eu acredito em pessoas porque eu já vivi esse outro lado, onde, sabe quando você sabe que tem um potencial, mas não o explora? Não utiliza? Não colabora, não desenvolve, não frutifica, não ajuda as pessoas com esse potencial, eu me sentia muito vazio, sabe, Jorge? Muito vazio. Eu falava, cara, eu tenho algo que Deus me deu que é especial, mas eu não estou utilizando. Por quê? Medo, travas, necessidade de aprovação. E aí quando eu comecei a olhar para isso, eu falei, cara, eu preciso romper. Mas como é que eu vou romper com a necessidade de aprovação? Imaginando sobre a necessidade de aprovação? Não, vivendo algo que me deu um medo sobre como é que as outras pessoas vão perceber. Isso, aí virou a chave. Porque você só tem como quebrar um medo vivendo aquilo que te dá medo. Mateus, eu tenho medo de elevador, como é que eu vou quebrar o medo de elevador? Vendo vídeos de elevador. Tudo bem, isso aí são ferramentas, vão te ajudar, mas tu tem que entrar dentro do elevador. Você tem que passar tem que experimentar, né? Eu tenho medo de falar com pessoas. Como é que eu quebro o medo de falar com pessoas? Tá, eu vou em cursos, eu leio livros, mas como é que você vai quebrar mesmo? Falando com pessoas. E Mateus, pode falar para terminar. Não, é porque esse é o grande ponto. E aí a gente vai trabalhar em cima de qual é o teu bloqueio. E eu gosto muito de pensar nisso, né? A questão do bloqueio emocional que a pessoa tem. Então, o bloqueio que ela tem, a ferida que ela tem, muitas vezes está relacionada com o propósito que ela tem. E aí eu gosto de olhar para isso porque se a gente tem pessoas que enfrentam desafios, eu tenho pessoas desenvolvidas, eu tenho líderes, a gente forma líderes, forma pessoas, e eu tenho pessoas emocionalmente maduras. Bom. E aí, porque eu sempre acredito que existem pessoas que são tecnicamente maravilhosas, vendedores, estrategistas de marketing, por aí vai. Financistas, pessoas que estudam a área de financeiro,
Mas se ela não tem habilidade emocional e espiritual, ela vai ficar bloqueada. Ela não vai conseguir. Várias vezes a gente vê isso. Várias vezes a gente vê isso. Então eu tenho que trabalhar em cima do bloqueio que ela tem, do medo que ela tem. Todo novo medo que você enfrenta ou decide enfrentar, você com certeza vai acessar um novo nível. Se você acessa um novo nível, você tem novos resultados. Pronto. Muitas pessoas elas querem percorrer a estrada todinha e chegar em Brasília, mas ela tem medo de andar na estrada até Brasília. Porque falta fé. Falta fé. E aí a gente tem que viver uma vida de fé. É isso que Jesus nos chama a fazer. Viver uma vida de confiança. Confiança. De dependência. Saber que ele tá no barco mesmo quando tem a tempestade. Mas, Matheus, aquilo que é bom, sempre faça mais rápido. Meu Deus! Já passou nosso tempo. Então a gente começou, não? Agora a gente já tá começando, né? Mas a gente vai ter que encerrar. Né? Mas, cara, dizer pra você, fiquei muito feliz com a sua presença, que é aquilo que você trouxe, foi realmente muito impactante, vai ajudar muitas pessoas. Amém. Né? E você quer deixar algum recado final? Quero. Quer deixar um recado final? Quero deixar um recado final. O meu recado, vai pra essa câmera aqui, o recado? Vai pra essa câmera aqui? Boa. Pode ser. Acredite naquilo que Deus lhe deu, o dom e o talento que ele já lhe deu. Porque existe um propósito nisso. Por exemplo, você estar vivo hoje é um propósito. Existe algo que Deus quer fazer com a sua vida. Por exemplo, cada dia importa. Se você está vivo hoje, existe algo que ele quer que você faça, ele lhe chamou a fazer. E isso importa, porque se não se importasse, você já tinha ido. Então o grande ponto é, utilize o talento que Deus lhe deu e contribua na vida das pessoas. Isso vai fazer diferença para elas e para você. A gente se sente vivo fazendo contribuição. A gente se sente vivo gerando desenvolvimento. Então utilize aquilo e não paralise com os medos que o inimigo coloca na sua cabeça. Porque eles não falam quem você é. Quer dizer, quem fala quem você é só Deus. Isso. E a gente precisa enfrentar isso. E é esse enfrentamento que vai te fazer uma pessoa muito melhor. Bora pra cima. Bora pra cima. Valeu, meu amigão. Tamo Deus abençoe. Obrigado pelo convite. Jornada, viu? Valeu, legal.